O milionário fica chocado ao ver o mendigo negro com sua filha surda pela primeira vez. Fernando não acreditava no que via. Ali, no meio daquela praça movimentada, cheia de gente apressada e vista turística, estava um garoto sujo, de roupas gastas, pele escura marcada pelo sol, com um sorriso tímido e um chapéu furado na cabeça. O menino segurava a mão da própria filha dele, Isadora, a menina que ele nunca via direito, porque sempre estava rodeada de silêncio, e de uma distância que Fernando nunca quis diminuir. E Isadora, ela brilhava, seus olhos enormes, tão castanhos quanto os de Fernando, enterravam-se naqueles do garoto, cheios de uma autenticidade que o milionário nunca tinha presenciado. Eles riam, comunicavam-se, sem uma palavra, sequer num diálogo mudo feito de gestos e sorrisos, como se o mundo ao redor desaparecesse. Fernando sentiu o peito apertar, um nó se formando na garganta. Como podia? Onde estavam os capangas, os seguranças do condomínio? E mais estranho, por que ele, que tinha tudo, carros, mansões, viagens, festas intermináveis, estava congelado, impotente diante daquela cena simples, mas viva? As roupas caras dele pareciam um escudo vazio naquele instante. O baque veio junto com uma mistura de curiosidade e medo. Quem era aquele menino? Kaique, um garoto de rua com um passado duro, mas um brilho cruel nos olhos famintos. E mais chocante ainda, aquele contato puro com Isadora, sua filha calada pelo mundo, que até então só existia em caixas de brinquedo, tratamentos mil e hospitais. Fernando começou a observar melhor. Kaique falava com Isadora em linguagem de sinais. Ela respondia com gestos tão suaves que pareciam música. O som da rua desaparecia, envolto num silêncio estranho, mas cheio de vida. A cena dava na cara. Duas crianças achando amizade no deserto que era a vida delas. Uma na opulência sufocante, outra na sobrevivência cruel das ruas. As pessoas ao redor começaram a notar também, e o murmúrio tomou conta do espaço. Risos de escárnio, cochichos desconfiados, olhares tortos de juízo. Como um menino daquele jeito se atreve a chegar perto da filha do senhor Fernando? Alguém sussurrou com nojo. Coisa de mendigo, disse outra voz rouca. Fernando sentiu a tensão crescendo, o mundo se fechando ao redor daquilo que ele não compreendia, mas que lhe puxava para dentro de uma tempestade de emoções. Naquele instante, ele percebeu algo que estava entalado há anos. Ele nunca tivera coragem de olhar a própria filha sem as barreiras do dinheiro e do medo. Nunca tiveram amizade, só distância. Nunca enfrentara o que significava ser pai de verdade. E Kaique estava ali, desafiando tudo o que Fernando acreditava, com um sorriso livre e mãos que falavam sem medo de serem rejeitadas. Mas o medo crescia junto, porque ele sabia que essa história não seria fácil. A família, os amigos, a sociedade, todos eles prontinhos para bater o martelo contra esse menino. Esse mundo que Fernando não queria encarar. Ele sentiu a urgência de agir, queria entender Kaique, proteger Isadora e talvez tentar finalmente ser o pai que nunca foi. Ali, no meio daquela praça suja e implacável, Fernando percebeu que a sua vida estava prestes a mudar e que o preço dessa mudança podia ser maior do que ele jamais imaginara. O que ele faria? Até onde iria para manter essa amizade proibida? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo
para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Fernando estava imerso em seus pensamentos. A cena diante dele ainda vibrando com uma intensidade quase palpável. Kaique e Isadora, em meio ao turbilhão do mundo, pareciam flutuar em uma bolha de pura conexão. Mas enquanto a cena era doce para uns, para outros era uma ofensa, uma afronta à ordem. E foi então que tudo mudou. Um barulho abrupto quebrou a harmonia. Um grito agudo ressoou na praça. Pare com isso! O som veio de uma mulher, esguia e com cabelos desgrenhados, que corria em direção a eles. Seus olhos estavam arregalados, e seu rosto, pálido como se acabasse de ver um fantasma. Ele não é quem você pensa. É um ladrão. Ele vai levar sua filha. As palavras dela cortaram o ar como uma faca. Fernando gelou. O que estava acontecendo? Ele olhou rapidamente para Kaique, que ficou paralisado, uma expressão de espanto e confusão se desenhando em seu rosto. Isadora apertou a mão do menino, sem entender o tumulto. O murmúrio da multidão aumentou, transformando-se em um coro de repúdio. Ele é um criminoso! Tirem essa criança suja de perto da moça! As vozes se misturavam, criando um clima de histeria, como um balão prestes a estourar. Fernando, em choque, sentiu seu estômago revirar. Como alguém poderia achar que Kaique era uma ameaça? E antes que ele pudesse reagir, um segurança forte e robusto se aproximou, varrendo seu olhar pela cena. O que está acontecendo aqui? Ele olhou para a mulher, para Kaique e depois para Fernando. Havia uma pressa no seu tom. 6 ou 7 pessoas se aproximaram, formando um círculo opressivo em torno de todos eles. Eu conheço esse garoto. Ele já me assaltou. Não confie nele. As palavras da mulher dispararam como uma metralhadora. Fernando sentiu desespero subir por suas veias. Todo o ar parecia ter saído da praça. Como era possível? Kaique, que estava reagindo lentamente à acusação, olhou diretamente para Fernando. Seus olhos castanhos, antes cheios de esperança, agora mostravam confusão e dor. Eram olhos de um menino que carregava um fardo que Fernando não podia compreender. Senhor, eu só queria ser amigo da sua filha. A sinceridade na voz dele desarmou Fernando. Mas, ao mesmo tempo, as palavras da mulher ecoavam na mente dele, como um eco maligno. Uma parte dele gritava que aquilo não fazia sentido. Era só uma criança. Assim como Isadora. Mas e se houvesse verdade nas palavras da mulher? A ideia balançava de um lado para o outro, tomada de incerteza. E como o destino parecia rir na cara dele, o segurança deu um passo à frente e agarrou Kaique pelo braço, fazendo-se contorcer de dor. Vamos, garoto. É melhor você se explicar na delegacia. Fernando sentiu como se o chão desaparecesse sob seus pés. Ele queria gritar, mas não conseguia. Isadora olhou para ele, os olhos marejados e confusos. O que ele deveria fazer? Salvar o menino que de repente estava sendo tratado como um criminoso? Ou se preocupar com o que a sociedade esperava dele, ao se afastar daquela amizade, mesmo que bizarra? O murmurinho foi substituído por silêncios ansiosos e corações batendo mais rápido. Ninguém sabia como a situação terminaria. Fernando percebeu que a verdadeira dureza daquela vida não estava em seu dinheiro ou poder, mas na fragilidade das conexões humanas. E antes que pudesse decidir seu próximo passo, um gesto inesperado atravessou a praça.
Kaique puxou de seu bolso um objeto brilhante que refletiu a luz do sol. Era um colar que Fernando conhecia, e a revelação deixaria todos ali em estado de choque. O colar nas mãos de Kaique refletiu a luz do sol, como um farol em meio ao caos. Fernando ficou paralisado, os olhos fixos naquela corrente delicada. Era um colar que ele conhecia bem, o mesmo que Isadora usava há anos. Seu coração disparou. Como aquele garoto poderia ter algo tão íntimo da sua filha? Isso não pode ser! Fernando quase gritou, sentindo a pressão subir na sua cabeça. O murmúrio da multidão se transformou em gritos de desconfiança. O segurança, ainda segurando Kaique, apertou o braço dele mais forte. Onde você conseguiu isso, garoto? A voz dele tinha um tom de acusação. Não é o que você pensa. Kaique tentou explicar, mas estava visivelmente apavorado. Isadora olhou para o pai, confusa, sem entender o porquê de todo aquele tumulto. Fernando sentiu um nó se formando na garganta. Não podia ser fácil para ele. E, de repente, tudo fez sentido de uma forma cruel. A menininha surda que ele achava tão distante, as longas sessões de terapia, as tentativas frustradas de comunicação, estavam todas ali, tecidos de novo com um fio desconhecido. Ele se lembrou da última vez que Isadora brincou com o colar. Papai, olha, é uma estrela! Ela sorriu ao colocá-lo, feliz. Fernando desejou naquele momento ter prestado mais atenção. Era um presente que a mãe dela lhe dera antes de partir. E estava intrinsecamente ligado a Isadora, e agora estava em outro menino, um garoto de rua, chamado Kaique, um ladrão, segundo as palavras daquela mulher histérica. E o que mais o chocava, o que isso significava? A mulher, ainda gritando, continuou a disparar. Ele quer roubar sua filha. Olhem para ele. As vozes aumentaram e logo a situação se tornou insustentável. O círculo estava fechando em torno deles, os olhares de julgamento cortando. Fernando começou a suar frio. Ele não sabia se devia entrar no jogo da proteção, sendo que aquela posição era tão instável. O rosto de Kaique se contorcia, entre o medo e a culpa. Mas algo dentro de Fernando começou a gritar para agir. Ele pôs a mão na frente do segurança. Espere! A palavra saiu como um sussurro decidido, mas a multidão não pareceu perceber. Como você pode ser tão cego, homem? Esse garoto, ele não é um ladrão, olha para ele! As palavras saíram como uma explosão. Todos pararam e olharam para Fernando, surpresos. Ele não sabia de onde vinha aquela coragem, mas não podia continuar em silêncio. Eu o vi com minha filha. Ele não a atacou, nunca. Ele só queria ser seu amigo. Sua voz ecoou, e por uns instantes a tensão se dissipou. Ele estava tão farto de viver em caixas, de julgar sem conhecer. Precisava saber a verdade. Mas antes que as palavras pudessem fazer efeito, algo inesperado aconteceu. A mulher, que até então parecia em transe de fúria, desabou no chão, como se uma força invisível a tivesse atingido. O murmúrio se transformou em gritos de preocupação. Fernando se virou, encarando a mulher, preocupação escrita em seu rosto. E ela, o que aconteceu? Ele pediu, enquanto o espectro da incredulidade tomava conta de sua mente. O segurança soltou Kaique, que caiu de joelhos, ainda segurando o colar, olhando para Fernando com uma mistura de esperança e medo. A mulher começou a se contorcer, olhos revirando. Ele não é um ladrão. Ela parecia ter um ataque, suas palavras confusas. Ele é o meu filho. O mundo pareceu parar. Fernando sentiu a gravidade das palavras dela como um soco no estômago. Essa revelação tão repentina,
balançou o chão sob os pés. Kayk, filhos de uma mulher enlouquecida. E se todo seu mundo tivesse sido uma ilusão? Fernando olhou para Isadora, que estava imóvel ao seu lado, e então para Kayk, gerando uma conexão que ele nunca imaginara. O que isso significava? Ele piscou, tentando processar a situação, mas a realidade estava se revelando entre as sombras da praça. A multidão estava confusa, alguns sussurrando, outros em choque. O que viria a seguir? Fernando sabia que nada voltaria a ser como antes. Uma verdade inegável e perturbadora pairava no ar. E se tudo, desde o início, fosse uma grande eia de conexões que ele nunca compreendeu? A urgência de descobrir se aprofundava, e o futuro se tornava um abismo cheio de perguntas. A mulher no chão tremia, e uma onda de confusão percorreu a praça. Fernando olhou para Kayk. Ele estava parado, o colar brilhante ainda em sua mão, os olhos arregalados, como se estivesse prestes a desmaiar. A multidão estava presa em estado de choque. As vozes de repúdio se transformaram em murmúrios ansiosos. O coração de Fernando batia forte. Sua mente uma tempestade de perguntas. O que aquela mulher estava dizendo? Mais do que isso, quem ela realmente era? Meu filho, ele não é um ladrão. As palavras dela escaparam em meio a um choro que partia o coração. Fernando se aproximou, mas ainda hesitava, seu corpo lutando para processar o que estava acontecendo. Ele é Kayk, e eu não tenho certeza de que está acontecendo. A voz dele saiu como um sussurro, quase um desespero. A mulher começou a se levantar, ofegante, o rosto ainda pálido. Desculpe, eu não sabia. Eu só queria protegê-lo. Olhou nos olhos de Kayk, e Fernando viu ali um reflexo de dor e amor que ele nunca tinha considerado. E então a revelação cortante surgiu como uma lâmina. Kayk é meu filho, e você é seu pai, Fernando. A revelação estourou como um balão, e o mundo ao redor deles desmoronou em um silêncio pesado. Fernando ficou paralisado, cada palavra dela ecoando em sua mente. Ele olhou para Kayk e Isadora, os dois agora emaranhados em uma realidade que ele não conseguia compreender. O que ela estava dizendo? Como ela poderia saber? A angústia nas palavras dela colidiu com a negação que brotava em seu coração. Como você pode afirmar isso? A voz de Fernando saiu tremida e desesperada. Eu não sou o pai dele. Diz a verdade. A mulher insistia, suas mãos tremendo. Eu sou Débora. E você não lembra? Aquela noite mudou tudo. Havia uma fogueira de dor em suas palavras, e Fernando se lembrou de flashes distantes. Uma festa, risos, uma noite esquecida em meio a copos e música. Mas não podia ser. Silêncio, olhares, um eco que se deslocava pela praça. Fernando sentiu a terra tremer sob seus pés. Não, ele sussurrou, esperando que a realidade não fosse isso. Mas ela era. A mente dele girava, preenchida com memórias que pareciam fugazes e distantes. E ali estavam eles. Kayk, o garoto que há momentos ele via como um estranho. E agora, seu próprio filho. Impacto. Confusão. A verdade maior do que qualquer teto de cristal ou conta bancária. As vozes murmuravam de novo, e a tensão crescia entre os presentes. É verdade? Ele é mesmo filho dele? Alguém sussurrou. Fernando virou-se para a multidão, seu olhar de súplica. Esperem, deixem-nos falar, isso não é o que vocês estão pensando. E as palavras mal saíram. O tempo parecia distorcido, como se tudo pausasse.
Mas o frenesi dos olhares pesados continuava. Kaique olhava para seu pai, a mistura de confusão e esperança. Isadora ao lado, um semblante de alheamento, como se estivesse presa entre dois mundos, um que lhe prometia segurança e outro, um abismo de desconfiança. Fernando poderia ver a fragilidade da nova conexão. Isso o alimentava, enquanto quase o destruía. Mas seria possível? Seria essa a verdade ou um truque cruel de seu próprio destino? E a mulher, Débora, começou a chorar de novo. Eu procurei você, Fernando, para entender, para trazer Kaique de volta. Uma súplica, e ele podia sentir o peso daquela busca sem fim. Mas outros sentimentos emergiam. Uma fúria velha, perdida. O que ela tinha feito? O que aconteceu entre eles? Então, um estalo e a verdadeira catástrofe começou. Uma sirene ao longe, se aproximando, quebrando o ar pesado da praça. Fernando olhou ao redor. Seu coração disparou. Eles precisavam de respostas. Mas que respostas poderiam vir agora? A verdade, como um monstro escondido numa caixa, estava prestes a ser libertada. E no centro daquele terror, Fernando soube com clareza. Tudo havia mudado. E as consequências seriam devastadoras. A sirene se aproximava, um som cortante e angustiante, como um aviso de que o caos estava prestes a se instaurar. Fernando olhou para Débora, que agora se debatia, o rosto marcado pela angústia. Ele é meu filho. As palavras dela reverberavam pela praça, mas o eco se transformava em murmúrios tensos. A multidão começava a se agitar, vozes se misturando, misturando-se à sirene. Calma, Fernando gritou, mas sua voz soava como um sussurro diante do frenesi ao redor. Ele sentiu seu coração acelerar. Teria que agir rápido. Mas o que ele poderia fazer? As verdades estavam se desdobrando, mas ele estava perdido em um labirinto de incertezas. Enquanto isso, Kaique olhava para ele, os olhos brilhando com uma esperança desesperada. Por favor, não deixe que eles levem você, Fernando gritou, mas o clima estava tenso, e a tensão crescia como uma tempestade. Kaique parecia entender, mas a expressão em seu rosto se transformava em medo e confusão. Enquanto Débora segurava a mão dele, tentando proteger o filho de um ataque iminente. E diante disso, algo inesperado aconteceu. Um homem alto que até então estava em silêncio se aproximou. Ele vestia uma jaqueta de couro e tinha um olhar intenso, como se soubesse mais do que todos na praça. Espere! O homem gritou, e com um movimento rápido, empurrou-se para frente, ganhando a atenção de todos. Eu conheço essa história. O murmúrio se intensificou, e as pessoas começaram a se virar para ele, curiosas e surpresas. Débora, você não tem que esconder mais. O homem apontou, e Fernando sentiu uma onda de incredulidade. O que ele estava dizendo? Você é parte disso, continuou o homem, sua voz tensa. Todos nós sabemos que a verdade é mais complexa do que parece. Kaique não é. Apenas seu filho, Fernando. Ele é também o meio-irmão de Isadora. A revelação cortou o ar como uma lâmina. Fernando congelou, incapaz de processar. Isadora e Kaique, meio-irmãos? O que isso significava? Ele olhou para Isadora, que parecia tão confusa quanto ele, e então para Kaique, que estava claramente em choque. O que você está dizendo? Isso não faz sentido. Fernando estava prestes a explodir, sua mente girando. Mas o homem apenas sacudiu a cabeça. A vida é cheia de segredos. Fernando, você sabia, no fundo, que havia algo mais entre vocês. A conexão que você sente é mais profunda do que palavras. Kaique e Isadora têm uma ligação que você não pode ignorar. Débora começou a chorar, a realidade das palavras dele caindo sobre seus ombros. Eu não queria que você soubesse assim,
mas estava com medo. Tinha que proteger Kaique. A multidão olhava em estado de choque, as vozes sustentando uma aura de incredulidade. Como isso é possível? Alguém murmura. Fernando olhou nos olhos de Kaique, buscando respostas, mas em vez disso encontrou um vazio, um espelho de sua própria confusão. O que ele tinha feito? Ele havia ignorado toda a verdade, mergulhado em uma vida de privilégios que agora pareciam vazios. E então, como se o universo quisesse adicionar mais confusão, uma explosão de luz e som irrompeu da direção da rua. A polícia. Eles tinham chegado, sirenes gritando, e Fernando percebeu que o tempo estava se esgotando. A multidão começou a se dispersar, pessoas gritando, mas ele estava paralisado, incapaz de se mover. As consequências da revelação estavam prestes a desmoronar sobre ele, e a única coisa que ele sabia era que a vida nunca seria a mesma. Entre olhares aflitos e a pressão crescente, Fernando teve a certeza de que as verdades ainda por vir dariam mais voltas na vida dele do que ele jamais poderia imaginar. E nesse turbilhão, uma pergunta permaneceu. Como ele protegeria os filhos de um destino que parecia tanto com o seu? A sirene se aproximava, o som estridente cortando a atmosfera pesada da praça. Fernando podia sentir seu coração disparar. O homem de jaqueta de couro tinha acabado de transformar tudo o que ele sabia em um labirinto de incertezas. Calor e frio se misturavam dentro dele, e o olhar de Kaique, cheio de expectativa, tornou-se um espelho de suas próprias dúvidas. Meio-irmãos? Fernando repetiu, como se as palavras não fizessem sentido. A multidão estava em chamas, murmúrios se intensificando à medida que a verdade começava a se espalhar. Mas havia algo mais, uma sensação no ar, como se tudo estivesse prestes a desabar. Débora, ainda no chão, segurou a cabeça com as mãos. Eu não queria que soubessem da verdade assim. Ela enxugou as lágrimas, mas sua dor parecia ensopada em desespero. Fernando, você precisa entender. Eu tentei proteger Kaique de você, do que você representa. Este mundo cruel. Do que você está falando? A voz de Fernando subia em raiva e confusão. Ele olhou para os rostos ao redor, todos em choque. Mas algo em Débora fez seu estômago revirar. O que você escondeu? O que mais você sabe que não me disse? Enquanto os murmúrios tornavam-se um clamor, ele se sentiu como se estivesse fora do próprio corpo, observando tudo de longe. E então, o inesperado aconteceu. A porta de um carro de polícia se abriu, e um grupo de oficiais armados começou a se aproximar. Suas figuras imensas escaneando a cena. O pânico começou a se fechar como uma viseira, deixando Fernando com uma urgência crua para agir. Vamos, garotinho, um dos oficiais disse, apontando para Kaique. Você tem que vir conosco. O olhar nos olhos de Kaique mudava cada vez mais rapidamente, entre o medo e a confusão, enquanto a mulher que se dizia mãe dele começava a gritar novamente. Ele não fez nada. Você não pode levá-lo. As palavras dela ressoavam entre os gritos e sussurros. Ele não é um criminoso. Mas naquele instante, Fernando sentia que a tempestade apenas começava. Um dos policiais se aproximou dele e seus olhos se encontraram. Você é Fernando, certo? Precisamos falar com você. É urgente. O som da palavra urgente fez seu coração estourar no peito. Urgente? Sobre o quê? A voz de Fernando estava tensa, cada palavra pronunciada com um fio de desespero. E então, as palavras do policial o atingiram como um soco no estômago. Há informações que ligam você a um crime que ocorreu há anos. Aparentemente, você e Débora
Vocês têm um filho juntos que foi dado como desaparecido. Fernando ficou paralisado, os sentidos aguçados, como se toda a praça estivesse girando. O quê? A ideia de um outro filho? Débora? O que mais essa mulher estava escondendo? O pânico tomou conta dele, misturado com uma raiva crescente que queimava em seu peito. Isso não pode ser verdade. Eu não sabia de nada. Não é possível. A multidão, que até então estava cheia de gritos de protesto, agora se aquietava, absorvendo as palavras dele. O homem de jaqueta observava com um sorriso enigmático, como se soubesse muito mais do que estava revelando. A verdade é que a vida nos trama de maneiras impensáveis, Fernando. Você precisa decidir se quer conhecer seu passado ou deixar que outros o definam por você. A sirene ecoava, mas dentro de Fernando, o tempo pareceu parar. O que ele tinha construído, toda a sua vida, agora tremia sob o peso de uma verdade que não estava preparado para enfrentar. Olhando de um lado para o outro, viu a confusão nas expressões de Isadora e Kaique. Era um turbilhão de emoções, um rastro de arrependimento, dor e incerteza. Ele já havia pensado muito sobre proteger seus filhos, mas o que significava isso agora? Sem perceber, começou a caminhar em direção a Débora, suas intenções mais confusas a cada passo. As perguntas borbulhavam em sua mente como um rio prestes a transbordar. Débora, se você conhece a verdade, então me diga tudo. Quem é esse menino que você diz que é meu? O que aconteceu com ele? E por que você nunca me contou? A intensidade de sua voz fez com que a multidão se calasse, todos os olhos em sua direção, esperando as respostas. Débora olhou de volta, o horror em seu olhar, revelando o peso da culpa e do medo que ela carregava. Fernando, E quando ela estava prestes a continuar, um grito cortou o ar como um estilhaço. Um homem apareceu correndo, exausto e desesperado. Meu Deus, pare! Eles estão vindo! A multidão hesitou, confusa, tentando entender o que estava sendo dito. E então, o homem se lançou para a frente, entre Fernando e Débora, sua voz presa em pânico crescente. Vocês não têm ideia do que estão prestes a liberar. A verdade é muito mais mortal do que qualquer um de vocês imagina. O que era essa verdade? O que mais estava prestes a ser revelado? O tempo parecia parar novamente, e Fernando sabia que a vida dele nunca mais seria a mesma. A sirene se aproximava, o som se tornando cada vez mais intenso, ecoando como um aviso em meio ao caos. Fernando sentia o coração disparar, como se estivesse prestes a desabar. O homem de jaqueta de couro, com um olhar intenso, tomou a palavra novamente. Vocês não têm ideia do que estão prestes a liberar. A verdade é muito mais mortal do que qualquer um de vocês imagina. As palavras dele cortaram o ar pesado da praça. O medo e a curiosidade se entrelaçaram nas mentes de todos. Fernando olhou para Débora, que parecia à beira de um colapso. Que verdade? O que você está sugerindo? E então, o homem soltou a bomba que ninguém estava preparado para ouvir. A noite em que Kaique nasceu, aconteceu algo mais. Algo que ninguém aqui conhece. Kaique não é apenas um filho perdido. Ele foi parte de um plano muito maior. Ele é parte de uma linhagem que muitos desejam destruir. Uma onda de murmúrios percorreu a multidão. As expressões de choque e descrença eram palpáveis. Fernando sentiu uma onda de confusão tomar conta dele. Que plano? Que linhagem? O que você está falando? A angústia enchia sua voz, mas ele não podia ignorar a tensão que escapava desse homem enigmático. Você realmente não sabe, não é?
O homem olhou diretamente nos olhos de Fernando, como se estivesse tentando decifrá-lo. A verdade sobre Kaique, sobre quem ele realmente é, está ligado ao que você não consegue ver. Sua vida confortável é uma máscara, mas a sombra do passado está prestes a se dissipar. Débora, ainda no chão, levantou a cabeça. O que você está dizendo? O que Kaique realmente é? Ela parecia assustada e confusa, como se a verdade estivesse pesando sobre seus ombros. E então, uma brisa fria cortou a praça, como se o próprio destino estivesse se manifestando. Fernando estava paralisado, processando as informações. Kaique não era apenas um menino de rua. Ele tinha um passado que o conectava a algo maior, algo que ele não entendia. O homem continuou, sua voz realizando um convite. Agora você precisa decidir. Você sabe o que está em jogo. E se não agir rapidamente, tudo o que você ama pode se perder na escuridão. Foi nesse momento que algo inesperado aconteceu. Um raio de luz cortou o céu e então um estrondo ensurdecedor ecoou. Um carro, com a sirene ainda acelerando, atravessou a praça e deslizou descontroladamente, como se estivesse em uma perseguição. O olhar de Fernando se fixou no carro, e os rostos da multidão tornaram-se máscaras de pânico. "Saia da frente!" o policial gritou, mas era tarde demais. O carro bateu com força em um banco de praça, e uma explosão de metal e vidro se espalhou pelo ar. O caos tomou conta da cena. Gritos ecoaram, e todos começaram a correr, se afastando do centro do desastre. Fernando, Débora e os dois meninos estavam paralisados, observando enquanto a confusão se desenrolava. Então, em meio ao caos, Kaique começou a se afastar, em direção aos destroços. "Não! Kaique, espere!" Fernando gritou, mas o garoto estava em um transe, como se algo o chamasse. "O que você está fazendo?" O desespero invadiu o peito de Fernando enquanto ele corria atrás de Kaique. E quando ele finalmente alcançou o menino, uma cena chocante se revelou. Kaique estava segurando um objeto prateado, um colar em forma de estrela. O mesmo colar que Isadora usava, mas agora com uma aura diferente. "Kaique, onde você encontrou isso?" Fernando perguntou, ofegante. O garoto olhou para ele, os olhos cheios de um entendimento profundo que parecia ir além de suas idades. "Ele me chamou, senhor. Esse colar era ele mesmo. Ele é a chave." E, como um eco distante, as palavras do homem de jaqueta cortaram a mente de Fernando. As consequências daquela noite fatídica estavam prestes a se desenrolar, revelando uma teia de segredos que ele nunca poderia ter imaginado. O que isso significava para eles? O que mais estava escondido nas sombras? No momento em que a poeira começou a se assentar, duas verdades se chocaram na mente de Fernando. Ele estava prestes a perder tudo, mas também estava à beira de uma revelação que mudaria tudo o que conhecia. E enquanto as sirenes continuavam a tocar ao fundo, Fernando se perguntava se conseguiriam fugir dessa tempestade ou se estavam apenas começando a compreender a escuridão que se aproximava. A poeira começou a assentar, e a adrenalina pulsava nas veias de Fernando. Ele segurava o colar em mãos, as palavras do homem ainda ecoando em sua mente. O medo e a urgência o cercavam, mas nesse momento tudo parecia um emaranhado de realidades imensas. Kaique, Isadora, Débora e agora aquela revelação chocante. Enquanto Fernando tentava entender a magnitude da situação, um grito cortou o ar. "Ele está aqui! Ele chegou!" Uma mulher de olhos arregalados apareceu correndo à margem da praça,
com uma expressão que misturava terror e desespero. Fernando olhou para ela, percebendo que todos na multidão começaram a se afastar de um jeito quase instintivo. O som de passos apressados ecoava. Quem chegou? Fernando perguntou, a voz tensa. O homem de jaqueta de couro se virou, sua expressão mudando de determinação para a incredulidade. Ele, o pai, o verdadeiro pai de Kaique. A palavra pai reverberou na praça como um trovão. Fernando congelou, uma morsa de gelo apertando seu peito. Não podia ser. Os murmúrios começaram a aumentar entre os presentes. Pessoas trocando olhares, sussurrando, algumas com expressões de medo. Como assim, verdadeiro pai? Fernando sentiu o chão tremer sob seus pés. E Kaique, sentindo a tensão, olhou para Fernando, os olhos cheios de confusão. A mulher continuou, gesticulando freneticamente. Ele não é só um mendigo. Ele é parte de algo maior. O passado de Kaique é mais complicado do que todos vocês imaginam. Ela parecia no limite, como se a verdade estivesse prestes a explodir. E se ele não for só seu filho, Fernando? E se os dois tiverem laços que nem você sabe? Fernando estava em choque. Os pedaços da história estavam se encaixando, mas de uma maneira descontrolada e distorcida. A multidão agora observava. A tensão no ar estava quase insuportável. O que mais estava escondido? Então, como se um filme de terror, um homem alto, com um olhar sombrio, surgiu por trás da mulher. Ele tinha uma presença imponente e, ao erguer a mão, fez sinal para que a mulher se calasse. Chega, não vá trazer mais problemas. Se você abrir a boca, todos nós estamos fritos. O homem encarava Fernando, os olhos brilhando com um brilho ameaçador. A atmosfera tornou-se opressiva, como se o ar estivesse carregado de tempestade. Você não sabe quem você está lidando, o homem disse, a voz baixa e ameaçadora. Você não quer abrir essa caixa de Pandora. Não é só Kaique que está em perigo. É tudo ao seu redor. Fernando, lutando contra a confusão mental, percebeu que a multidão agora estava completamente em silêncio, absorvendo cada palavra. O que isso significa? Ele gritou, a frustração tomando conta. O que está acontecendo aqui? Débora olhava, entre aliviada e aterrorizada. Eles estão certos sobre uma coisa, Fernando. Kaique não é apenas um menino de rua. E o que aconteceu naquela noite pode mudar tudo. O homem interveio, quase gritando, enquanto um brilho de raiva e desespero se formava em seu olhar. E, de repente, houve um estalo ensurdecedor, como se a realidade estivesse sendo rasgada ao meio. Fernando se virou e viu outros homens, uniformizados e armados, cercando a praça. Caras com más intenções. O pânico tomou conta. O que era esse remoinho de segredos? E o homem alto parecia conhecer bem a gravidade da situação. Fernando! Kaique gritou, a voz dele carregada de medo. O que está acontecendo? Estão vindo atrás de mim? Aquele momento encapsulou tudo em um segundo. Fernando sentiu a vida deles prestes a desmoronar. Os laços que ele estava começando a entender estavam agora ameaçados por uma força que ele não compreendia. O homem de jaqueta de couro respirou fundo, antes de olhar para Fernando. Você precisa decidir agora. Se você seguir o caminho da verdade, prepare-se para o impacto. O passado vem cobrando seu preço. E naquele instante, Fernando percebeu uma verdade alarmante. Os filhos estavam no meio de uma tempestade e o que estava por vir seria mais do que ele poderia suportar. O que realmente significava ser pai quando a vida estava prestes a ruir ao seu redor. As sirenes gritavam e a reviravolta estava apenas começando. O que ele faria?
As consequências estavam prestes a colocar todos em risco. A poeira começou a assentar, e a adrenalina pulsava nas veias de Fernando. Ele segurava o colar em mãos, as palavras do homem ainda ecoando em sua mente. O medo e a urgência o cercavam. Mas nesse momento, tudo parecia um emaranhado de realidades imensas. Kaique, Isadora, Débora e agora aquela revelação chocante. Enquanto Fernando tentava entender a magnitude da situação, um grito cortou o ar. Ele está aqui! Ele chegou! Uma mulher, de olhos arregalados, apareceu correndo à margem da praça, com uma expressão que misturava terror e desespero. Fernando olhou para ela, percebendo que todos na multidão começaram a se afastar de um jeito quase instintivo. O som de passos apressados ecoava. Quem chegou? Fernando perguntou, a voz tensa. O homem de jaqueta de couro se virou, sua expressão mudando de determinação para incredulidade. Ele, o pai, o verdadeiro pai de Kaique. A palavra pai reverberou na praça como um trovão. Fernando congelou, uma morsa de gelo apertando seu peito. Não podia ser. Os murmúrios começaram a aumentar entre os presentes. Pessoas trocando olhares, sussurrando, algumas com expressões de medo. Como assim, verdadeiro pai? Fernando sentiu o chão tremer sob seus pés. E Kaique, sentindo a tensão, olhou para Fernando, os olhos cheios de confusão. A mulher continuou, gesticulando freneticamente. Ele não é só um mendigo. Ele é parte de algo maior. O passado de Kaique é mais complicado do que todos vocês imaginam. Ela parecia no limite, como se a verdade estivesse prestes a explodir. E se ele não for só seu filho, Fernando? E se os dois tiverem laços que nem você sabe? Fernando estava em choque. Os pedaços da história estavam se encaixando, mas de uma maneira descontrolada e distorcida. A multidão agora observava. A tensão no ar estava quase insuportável. O que mais estava escondido? Então, como se em um filme de terror, um homem alto, com um olhar sombrio, surgiu por trás da mulher. Ele tinha uma presença imponente e, ao erguer a mão, fez sinal para que a mulher se calasse. Chega, não vá trazer mais problemas. Se você abrir a boca, todos nós estamos fritos. O homem encarava Fernando, os olhos brilhando com um brilho ameaçador. A atmosfera tornou-se opressiva, como se o ar estivesse carregado de tempestade. Você não sabe quem você está lidando, o homem disse, a voz baixa e ameaçadora. Você não quer abrir essa caixa de Pandora. Não é só Kaique que está em perigo. É tudo ao seu redor. Fernando, lutando contra a confusão mental, percebeu que a multidão agora estava completamente em silêncio, absorvendo as palavras. O que isso significa? Ele gritou, a frustração tomando conta. O que está acontecendo aqui? Débora olhava, entre aliviada e aterrorizada. Eles estão certos sobre uma coisa, Fernando. Kaique não é apenas um menino de rua, e o que aconteceu naquela noite pode mudar tudo. O homem interveio, quase gritando, enquanto um brilho de raiva e desespero se formava em seu olhar. E de repente, houve um estalo ensurdecedor, como se a realidade estivesse sendo rasgada ao meio. Fernando se virou e viu outros homens, uniformizados e armados, cercando a praça, caras com más intenções. O pânico tomou conta. O que era esse remoinho de segredos? E o homem alto parecia conhecer bem a gravidade da situação. Fernando, Kaique gritou, a voz dele carregada de medo. O que está acontecendo? Estão vindo atrás de mim? Aquele momento encapsulou tudo em um segundo. Fernando sentiu a vida deles prestes a desmoronar. Os laços que ele estava começando a entender estavam agora ameaçados por uma força que ele não compreendia. O homem de jaqueta de couro
respirou fundo, antes de olhar para Fernando. Você precisa decidir agora. Se você seguir o caminho da verdade, prepare-se para o impacto. O passado vem cobrando seu preço. E naquele instante, Fernando percebeu uma verdade alarmante. Os filhos estavam no meio de uma tempestade, e o que estava por vir seria mais do que ele poderia suportar. O que realmente significava ser pai quando a vida estava prestes a ruir ao seu redor. As sirenes gritavam, e a reviravolta estava apenas começando. Mas então, um barulho maciço ecoou, e o medo se transformou em pânico absoluto. Um dos homens armados, em um movimento rápido, disparou um tiro para o alto. O som reverberou como um trovão, e a multidão explodiu em caos. Todos começaram a correr, mas o olhar de Fernando estava fixo no homem sombrio que havia interrompido tudo. Você não tem ideia do que está desencadeando, Fernando, o homem gritou, enquanto o pânico se espalhava como um incêndio. A verdade está prestes a te consumir. Lembre-se, você deve escolher lado. A visão de Isadora e Kaique desaparecendo em meio à multidão, tomada pelo desespero, acentuava a sensação de impotência. Naquele momento crucial, uma realidade ainda mais devastadora surgiu. O homem estava certo. Kaique não era apenas um filho perdido. Ele poderia ser a peça central de um jogo perigosamente maligno que ameaçava tudo pelo que Fernando tanto lutara. E antes que ele pudesse agir, a mulher ao seu lado desabou no chão, revelando uma arma escondida sob sua blusa. Eu não posso deixar você fazer isso. As palavras dela cortaram através da confusão, seguidas por uma explosão que ecoou no fundo, fazendo o chão tremer sob eles. Uma nova reviravolta de terror. Fernando ficou paralisado. Então, em meio ao caos, o homem de jaqueta de couro desapareceu. E o mundo de Fernando desmoronou ainda mais rapidamente. Kaique, Isadora, venham! Ele gritou, mas o som de sua própria voz parecia distante em meio ao ruído. As consequências daquele dia estariam marcadas para sempre em suas vidas. E as verdades que ele estava prestes a descobrir poderiam transformar tudo. O tempo estava se esgotando, e no fundo da sua alma, Fernando sabia que a verdadeira luta estava apenas começando. O caos tomou conta da praça. Gritos, sirenes e o murmúrio das pessoas se misturavam em um som ensurdecedor. Fernando sentia o coração pulsar na garganta, enquanto o medo tomava conta de cada fibra do seu ser. Ele se virou novamente para Kaique, que estava paralisado, segurando o colar, como se fosse a única âncora em meio a um mar revolto de dúvidas e incertezas. Kaique, vamos! Fernando gritou, mas a voz dele se perdeu em meio ao tumulto. Débora estava em choque, os olhos arregalados enquanto observava tudo ao redor. O homem de jaqueta de couro estava desaparecendo na multidão, e a pressão subia. Os homens armados estavam se aproximando, e o pânico aumentava. Precisamos sair daqui, agora! Fernando pegou a mão de Isadora e puxou-a para perto. Fiquem juntos! Ele gritou, a voz tremendo de desespero. A multidão estava presa entre a curiosidade e o medo. Mas ele não podia esperar. Não havia tempo. Fernando olhou para Kaique, que ainda estava imóvel. Kaique, confie em mim. Ele elevaria a voz, mas havia um tom de urgência. Ao mesmo tempo, uma fraqueza que amassava seu coração ao pensar no que poderia acontecer. O menino tinha que entender. Sem pensar, Fernando avançou, agarrando o braço de Kaique e o puxando para si. E então algo mudou. Kaique olhou diretamente para Fernando. Eu só quero saber quem sou. O desespero nos olhos do garoto era palpável. O que ele realmente queria. Essa verdade poderia ser dolorosa,
Mas essa era a única saída. Uma única chance. Você é meu filho, e vou te proteger. A verdade gritou na mente de Fernando. E ele poderia sentir a conexão se formando ali, sólida, mesmo em meio a todo aquele turbilhão. De repente, a expressão de Kaique se iluminou, e sem hesitar, ele seguiu Fernando. Débora estava lá, entre o caos e a sanidade. Fernando, precisamos ir, eles não vão parar. E no ápice daquela tempestade emocional, Fernando finalmente encarou o homem sombrio. Por que você fez isso? O que você quer com nós? A voz dele ecoou, desafiadora. O homem sorriu de forma personagem, mas havia algo sombrio em seu olhar. Você ainda não entende, Fernando. Essa linhagem que você teme. A verdade pode salvar ou destruir tudo. E você está no centro de tudo isso. Mas Fernando não se importava mais com o que ele tinha a dizer. As sirenes se aproximavam enquanto eles se afastavam, e a praça começava a se despedaçar com o tumulto. O caos estava em todos os lados. Pessoas gritando, ordem e desordem misturadas em um só. Fernando não podia parar. Vamos, estamos quase lá. Ele puxou Isadora e Kaique enquanto Débora seguia logo atrás. Estavam se movendo, furando o mar de pessoas. O destino estava atiçando, mas não havia tempo para parar ou olhar para trás. Ele precisava encontrar um lugar seguro. De repente, eles atingiram uma pequena rua lateral. O barulho da praça se dissipou, mas a tensão ainda pairava no ar. Um lugar seguro, um abrigo temporário. Fernando virou-se para os filhos. A respiração pesada. Estamos fora do perigo por agora. Precisamos entender o que aconteceu. Kaique olhou para ele, vulnerável, e Fernando viu o quanto o garoto estava perdido. O que vamos fazer agora, pai? Perguntou ele. A palavra pai saindo suave, mas cheia de peso. Naquele momento, a conexão se fechou. Ele finalmente entendia o que significava ser responsável por alguém. Fernando olhou nos olhos de Isadora, então em Kaique. Uma determinação cresceu dentro dele. Vou encontrar respostas para nós. Não vou deixar você passar por isso sozinho. O futuro era incerto, mas a chama da esperança ardia entre eles. E com isso, novos laços começaram a se formar. Enquanto a poeira começava a assentar, sentavam-se juntos nas sombras, um triângulo de segurança e dor. O caminho à frente estava repleto de mistérios, mas ao mesmo tempo era a oportunidade de reescrever suas histórias. Agora, o que vem a seguir? O que mais será revelado? As verdades permanecem seladas, mas Fernando decidiu que enfrentaria as sombras. Ele olhou nos olhos dos filhos, uma determinação renovada. Isso era apenas o começo. Eles iriam enfrentar juntos, não importava o que encontrassem. Todo o amor, dor, tudo iria valer a pena. E você, o que você faria nessa situação? Enquanto você pensa, não esqueça, se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora. Isso alimenta o algoritmo e ajuda muito. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisem conhecer este desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.